paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre a última aula, aula 13, que tem por título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Então, aqui nós temos o texto áureo desta lição. Se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. A leitura em classe nós encontramos aqui desta lição em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16 diz o seguinte: portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nesta lição, nós vamos aqui abordar 3 objetivos sobre este tema. E o primeiro objetivo é levar a todos os ouvintes a compreender que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Também, segundo objetivo de nós tratarmos sobre esse assunto é alertar a todos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E o terceiro objetivo é ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, isso é, corpo, alma e espírito, como ali a preparação contínua para a vinda de Cristo. Então, nesta lição, nós vemos ela apresentar a introdução aqui dizendo que ao longo desse trimestre nós fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, né? Como enfatiza nessa declaração de fé, a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Então, nesta lição, nós concluiremos enfatizando do propósito da santificação na
perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então, com esse tema, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, nós vamos ver que abrimos o primeiro capítulo desse livro, dessa lição, né, mencionando aqui o propósito escatológico do estudo da antropologia bíblica, né? Bem presente nos versículos 23 da primeira carta aos Tessalonicenses, que trata da santificação, né, plena, operada no crente, e que visa a parousia, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqui ressaltamos também o fato de a antropologia científica e cultural não oferecer resposta suficiente para o homem em relação à sua existência, e muito menos lhe dar esperança quanto quanto ao futuro, né? Então temos aqui, dadas as suas concepções ateístas e materialistas, tá? Esse estudo do homem à luz da Bíblia, contudo, apresenta-o como criatura e imagem de Deus, formado de uma forma especial e com uma finalidade sublime, que é, acima de tudo, relacionar-se com o Criador. Então, tratamos também da queda e de como ela afetou o homem em toda a sua constituição, mas destacamos o papel de Cristo como o nosso Redentor eterno, que com o seu sacrifício na cruz do Calvário, né, nos resgata por inteiro, né, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Então, assim como essa esperança que se consumará com a glorificação, que é a transformação do corpo, nós devemos permanecer firme, dedicando-nos a uma vida de mais intensa comunhão com Deus, buscando a santificação no Espírito, que é operada em nós pela graça de Deus, como fala Tito capítulo 2, versículo 11 até o 14. Então, em Tito capítulo 2, versículo 11 até o 14, que nós lemos, o apóstolo apresenta o plano de salvação, que é a manifestação da graça de Deus, né? E a sua eficácia, que é ensinar-nos uma vida de renúncia a toda impiedade e concupiscência mundana. Então, o seu propósito escatológico também, o apóstolo aqui apresenta, né, que é estar pronto para o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo, ele apresenta a ação divina, que é ali a manifestação da graça e o seu papel santificador, e o papel humano, que é a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Então o texto aqui, ele permite-nos ver também o caráter integral da santificação, a abolição de toda a iniquidade, como diz no versículo 14, mesmo sentido visto aqui também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16. Então, ser santo, né, que diz ali ser santo em toda a maneira de viver. Então, nada pode ficar de fora, né? Nada pode ficar de fora, mas, portanto, da obra santificadora de Cristo, operada em nós pelo Espírito. Então devemos
apresentar-nos por inteiro, a fim de que nosso espírito, nossa alma, nosso corpo esteja preservados, irrepreensíveis para a vida de Cristo. Que a cada dia está mais próxima. Então, a santificação deve ser buscada nessa perspectiva escatológica, a esperança do aparecimento da eterna glória de Deus. Na lição, nós temos o primeiro tópico aqui, que diz: perseverando a esperança escatológica. Então, o primeiro ponto fala o alvo celestial. Ali a lição diz o seguinte: um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, tá? O anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de o viver santo. Então, sabemos disso. Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo, visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Então, aqui nós vemos que amar a Deus é um fator determinante para um viver santo. Então, somente um amor intenso ao Senhor pode levar-nos a uma santificação integral, como fala Mateus capítulo 22, versículo 37, e também lá Marcos capítulo 12, versículo 30. Pois aqui um amor relacional, né, que cumpre o principal propósito da criação do homem, que é a sua comunhão com o Criador, e marca distintiva da sua condição de imagem de Deus. Então, esse ser finito que ama quer viver de modo a agradar o Eterno que o criou, pois é isso que realmente lhe dá o sentido da vida. Agora, se você prestar atenção, alguns personagens do Antigo Testamento, destacando-se nesse processo, como Enoque, cuja vida agradou tanto a Deus, que ele tomou-o para si, por transladação, né? Sem que passasse pela morte, como nós vemos lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Então aqui, o Espírito de Deus Criador, o Espírito do Deus Criador, ele gera em nosso coração esse desejo ardente de andar com ele, agradando-o em tudo. Isso aqui decorre de um processo de conhecimento profundo da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual, como aqui ensinou o apóstolo Paulo, né, aos Colossenses, a fim de que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Lá, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Então, parece-nos claro, então, que o Novo Testamento trata da santificação como uma experiência presente, mas também a apresenta com um propósito futuro, uma experiência presente, né, ali, e também apresenta como um propósito futuro, que diz respeito
há outro fator motivador de uma vida de santidade, que é a esperança escatológica, o anseio do céu. Podemos também afirmar que a base Cristo também é extremamente importante e indispensável para fortalecer o cristão, estimulando-o a abandonar todo tipo de pecado e purificar-se inteiramente. Então, é andar em santidade aqui para viver para sempre com Ele ali. Então, a mensagem da vinda de Cristo, né, em nossa reunião com Ele, não pode ser negligenciada, sob pena de um esfriamento em relação à santificação. Se nós olharmos outros textos que podem ser citados como exemplo dessa relação entre santificação e esperança escatológica, vemos Hebreus capítulo 12, versículo 14, e também 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 ao 14. O primeiro texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o segundo texto fala sobre: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a nossa promessa, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, neste capítulo, ou neste último versículo, há uma nítida ligação entre aguardar e procurar manter-se, né, imaculado e irrepreensível. Aqui, diante dessa evidente verdade bíblica, devemos ser vigilantes, porque Satanás, o nosso adversário, continua buscando meios de seduzir-nos ao pecado, para que com isso seja interrompida nossa comunhão com Deus e sejamos ali desviados da perspectiva estabelecida pelo Senhor, como fala em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, pecar, como diz aqui a lição, é errar o alvo. Então, viver em santidade é permanecer focado no propósito celestial, como fala Colossenses capítulo 1, versículo 3 até o 5. Agora, no segundo ponto da lição aqui, do primeiro tópico, diz o seguinte: oposições à visão celestial. Lendo na lição, o seguinte texto diz: Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites da conquista terrena. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos. Um engano que limitaria a eficácia da fé cristã e esta finita vida. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, aqui nós vemos que na carreira do cristão rumo ao céu, não apenas pecado
como também práticas específicas e embaraços, alguns muito sutis, apresentam-se para entrar ali e tentar levá-lo ao tropeço. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1, ele adverte-nos quando ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, no lugar de embaraço, ali na Nova Versão Internacional, né, traz a expressão tudo o que nos atrapalha, né? Na tradução NVT, ela traduz como todo o peso que nos torna vagaroso, né? Vagaroso. Então, cada um de nós deve estar atento quanto ao que pode estar roubando a nossa visão celestial ou atraindo o nosso coração para outros interesses, né? Então, o desejo de acúmulo de bens materiais pode ser um deles, como fala Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21. Jesus aqui, ele proferiu esse ensino depois de ter enfrentado o vencido terrível ali, enfrentado e vencido terríveis tentações feitas diretamente pelo diabo, que queria seduzi-lo ali, atirá-lo do propósito eterno e redenção da humanidade. Então, o tentador ofereceu-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, como fala Mateus 4, versículo 8. Ele ofereceu esperando confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. E Jesus recusou tudo, dando-lhe ali, dando-nos, né, o exemplo de que também devemos renunciar todas as ofertas deste mundo que sejam opostas à visão celestial. E para não sermos enganados com oportunidades que nos pareçam boas, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque só Ele pode capacitar-nos com o discernimento exato para todas as opções em todas as circunstâncias. No terceiro ponto do primeiro tópico, a lição nos traz o seguinte título: Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eram inimigos da cruz de Cristo. E diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Então, aqui nós vemos a esperança escatológica. Ela pode facilmente ser perdida de dermos lugar, se dermos lugar aos prazeres deste mundo. Aliás, viver pautado na santificação dos desejos da carne é tornar-se inimigo da cruz de Cristo e, portanto, destruído das suas ali obras, né? Obras más. Então, quem é inimigo de Cristo está destituído também das suas conquistas eternas. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo os que têm como Deus
o próprio ventre e só pensam nas coisas terenas. Em contraste a isso, o cristão que está em sintonia com o Espírito, já liberto das prisões, dos interesses terenos, responde ali como Paulo respondeu ali em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21, que nós vemos aqui na lição. Ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tá? No segundo tópico da lição, aqui nós encontramos o título: Perigos de Teologias Modernas. Vamos ler o primeiro ponto? Um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creram: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Então aqui uma das características dos últimos dias é a diminuição do fervor espiritual e o aumento do apego às questões temporais. Como diz Lucas capítulo 18, versículo 8 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. O desinteresse pelos assuntos celestiais e um valor desmedido às coisas terenas é exemplificado pelos dias de Noé e dias de Ló. Como fala Lucas capítulo 17, versículo 26 até o 28. E aqui nota-se que boa parte dessas práticas, né, como comprar, vender, plantar e edificar, não constitui pecado, mas serviu como um atrativo para aquela geração perversa, né, que não se importava com Deus e a sua vontade. Então Jesus ele deixa claro que esse será o cenário no mundo dos dias que ascenderam, né, antecederam ali a sua vinda, o que influenciará diretamente na perda da sensibilidade e da percepção espiritual. A expressão "e não o perceberam até que veio o dilúvio", constante ali em Mateus capítulo 24, versículo 39, demonstra o quanto os contemporâneos de Noé só buscavam os seus próprios interesses, enquanto o patriarca deixara tudo para cumprir a ordem divina de construção da arca, como fala Gênesis capítulo 6, versículo 22. Para não ser vítima do secularismo, aqui o cristão ele precisa apegar-se à palavra de Deus, cumpri-la integralmente, sem tentar sofismá-la ou adaptá-la aos seus próprios interesses. E quando nós falamos sobre este assunto, esse ponto, aqui é preocupante o quanto
cresce, né, uma visão secular da fé, uma visão secular da fé cristã em muitas partes do mundo, incluindo o nosso Brasil. De um lado, rejeita-se qualquer estrutura religiosa e defende-se uma fé individualista, sem compromisso com a comunhão. Em outra frente, o secularismo. O secularismo cristão age pela busca por engajamentos extra-templo, em torno ali de pautas e militâncias sociais, políticas, econômicas e ideológicas, por meio de uso de expedientes meramente humanos, como diz Lucas capítulo 17, versículo 26 até o 30. Também encontra-se em Lucas capítulo 18, versículo 1 até o 8, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Esses movimentos caracterizam-se por uma redução de práticas de culto e disciplinas espirituais coletivas e individuais. Em países onde esse fenômeno já avançou muito, muitos templos ficaram vazios. Inclusive aqui na Austrália, né? Cresce no Brasil a referência a uma teologia pública que busca dialogar com a sociedade e as estruturas seculares para um modelo de influência que parece ser muito eficaz, mas que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido da relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua-se tirando-a da arena espiritual. Então, a batalha contra o mal, que costumeiramente era travada por meio de práticas piedosas, como jejum e oração, passa a ser supostamente agora travada com armas carnais e humanas. Quanto mais aqui secularismo, menor poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem, que é expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e cura divina, como fala Marcos capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. E essa é a verdadeira relevância da igreja. Tudo isso é vivido na perspectiva e expectativa da eternidade. No segundo ponto, do segundo tópico, aqui fala sobre o falso discurso. Lendo na lição, ela nos apresenta esse texto. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso que prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior que em tempos de comunicação tão volátil, oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas, alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, Jesus cura e batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, comprometem-se o valor da santificação. Então aqui nós vemos o já citado texto de Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, que demonstra a íntima relação que deve ser, ou que deve haver entre pregação e sinais da vinda da igreja em todos aqui
todos os tempos, não há registro algum na Bíblia de que fossem apenas para a era apostólica. Presta bem atenção nesse detalhe. Muito pelo contrário, a operação de milagres e maravilhas deve ser uma confirmação contínua de pregação do Evangelho em todos os tempos e lugares. E essa característica prática do querigma, né, marca distintiva do cristianismo primitivo, viu-se presente em diversos outros momentos da história e ressurgiu com vigor no movimento pentecostal do século XX. O cristianismo moderno corre, contudo, um sério risco de ser marcado, em grande parte, mais por discursos do que por prática, como fala Tiago, capítulo 1 e 22. E isso aí ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, principalmente em função das redes sociais. Oriundas de cátedras e canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas vezes, né, as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando os seus fundamentos. Então, por muitas décadas, as igrejas pentecostais, menos expostas às questões públicas e mais voltada para a busca do poder espiritual e da evangelização, não foram tão influenciadas pelas críticas vindas de dentro e de fora do protestantismo. Na verdade, as perseguições serviram de combustível para a impulsão do crescimento do movimento pentecostal. Mas nos últimos tempos, porém, a teologia reformada causou mais influência aos pentecostalismo exatamente quando esse buscou uma maior reflexão teológica. Então, se por um lado é fato que devemos estar cada vez mais dedicados aos estudos da doutrina e da teologia, por outro lado, não podemos ficar descuidados de nossos distintivos pentecostais, sob pena de ficarmos reduzidos a discursos de pouco efeito. Então, convém ao pentecostalismo clássico precaver-se de visões teológicas modernas que buscam afastar o crente da sua vida de fé pessoal e comunitária na sua cidade, bairro ou área rural. Muito discurso e pouca prática não resolve, meus queridos. O movimento pentecostal sempre foi marcado por uma busca incessante da presença de Deus e a operação de milagres e sinais. Agora, o conhecimento teológico, que é importante, e a própria pregação bíblica, que é tão fundamental, só produzem resultados mediante o poder de Deus, como fala Romanos 1:16. Paulo, que sem dúvida era dotado de grande conhecimento humano, especialmente da filosofia do seu tempo, ele afirmou ali aos Coríntios, aos Coríntios ali, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, nossa missão é conciliar doutrina e teologia com vida prática de fé. É permanecer crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. No terceiro ponto, aqui nós vemos a prosperidade, existencialismo e
engajamento cultural. Ali a lição diz o seguinte: ao longo da história, o cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã à conquista terrena leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que ali em Coríntio, né? Dos que em Coríntio negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando-o de bestas feras, ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista, a milenista, que descrendo no o arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então aqui, quando falamos da prosperidade, existencialismo e engajamento cultural, nós vemos que a lição, ela nos fala que ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e formaram-se, né? Vieram e também foram, né? A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, né? Agora, no neopentecostalismo, seduziu numerosas multidões na América do Norte e depois em países em desenvolvimento como o Brasil, né, com a promessa de bênçãos materiais. E depois de algumas décadas, essa pregação já não causa o mesmo impacto. Por não estar sintonizada com a essência do evangelho, produziu ali muitas frustrações, né? Embora a fé cristã seja acompanhada de muitas bênçãos terrenas, esse não é seu núcleo ou regra geral, tá? Conquistas materiais não são sinônimos de espiritualidade, tá? Além de gerar desencanto, reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas conduz a uma visão existencialista. Olha só o que nós temos aqui. Foi o que Paulo concluiu diante do que ali em Coríntio, né? Negavam ali o caráter escatológico da fé cristã. Quando a lição nos apresenta aqui que Paulo, depois de defender a doutrina da ressurreição dos mortos em Cristo, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele expõe a falta de sentido de uma fé que não tem a esperança de vida eterna. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ali diz isso. E sendo a existência humana limitada, ao viver terreno, sentindo alguma ali algum restaria, né? Sentido algum restaria para uma vida piedosa. Diante desse quadro hipotético, nós vemos o apóstolo Paulo menciona logo adiante um pensamento típico da filosofia de Epíroco, né? Ali de 341 a 270 a.C. Quando ele fala ali, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, quando ele cita esse texto: comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Então, esse texto tem relação com a visão existencialista, tá? Se o que resta ao homem
apenas esta vida, por que se abster de prazeres, então, né? A ênfase na esperança da vida eterna é, portanto, um grande fator motivador de uma vida de santidade. Então, a questão da cosmovisão cristã, aqui ainda falando nesse ponto 3 aqui do tópico 2 da lição, a questão da cosmovisão cristã, nos últimos 20 anos aproximadamente, o tema cosmovisão cristã foi popularizado no Brasil. A questão é, que cosmovisão cristã é essa? Quais são os seus pressupostos? Qual é a sua relação com a visão do mundo pentecostal? Então aqui nós vemos, com raríssimas exceções, a cosmovisão cristã que tem sido difundida no Brasil é de matriz reformada. Tem como fundamento pensamentos teológicos distintos da doutrina pentecostal, inspirada ali na escatologia calvinista amilenista. Isso quer dizer que não crê no arrebatamento da igreja e um milênio literal. Isso quer dizer que essa visão de um mundo enfatiza o engajamento cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Então, sem nenhum ufanismo, o movimento pentecostal clássico apresenta fundamentos doutrinários muito mais sólidos e alinhados com o Novo Testamento, em relação aos segmentos que negam a atualidade das experiências carismáticas. Então, os dons do Espírito são para os nossos dias. Isso diz muito em relação à visão comunitária, tá? E missional da igreja, tá? Da mesma sorte também a visão escatológica pentecostal, futurista e dispensacionalista, que está muito ligada ao comportamento e prática da igreja, dada a crença na eminência da segunda vinda de Cristo. Então, não somos insensíveis em relação a nossos deveres cívicos e sociais, mas vivemos, contudo, com uma esperança voltada para a eternidade, pois Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz: nossa cidade está no céu. Tá? No terceiro tópico, aqui fala sobre conservando o espírito, alma e corpo. O primeiro ponto fala aqui os pontos prontos para o retorno de Cristo. Vamos lá? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Então, do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência, que é: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, na sequência, aborda a obra divina no processo da santificação, que ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Então, no contexto literário
aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós vimos aqui na lição, Paulo ele apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Aqui nós observa que nas perícopes imediatamente anteriores, né, que o apóstolo Paulo apresenta aos Tessalonicenses, a essencialidade de uma vida espiritual alerta, né? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 5. E iluminação, percepção e sobriedade espiritual para não ser pego de surpresa, né? Fala o versículo 6 e o versículo 7. Também Paulo fala na sequência, ele menciona virtudes que são frutos do Espírito, versículo 8. E, continuando aqui, o contexto literário de 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12 ao 22, nós vemos que o apóstolo refere-se aos deveres do cristão na sua vida pessoal e comunitária. Então, as condutas recomendadas nos versículos agora, a partir do versículo 12 e versículo 13, exige aqui submissão, exige humildade, mansidão, domínio próprio, além também de expressar outra virtude espiritual que é a paz. Então, logo mais no versículo 14, Paulo prossegue do mesmo sentido em uma santificação integral que nasce do Espírito e realiza-se na alma e no corpo, mencionando ali a paciência. Também no versículo 15, ali Paulo trata ali da benignidade. No versículo 16 fala da alegria, ou seja, Paulo ele descreve o fruto do Espírito, né, o ápice da vida cristã, como ponto ideal de santificação, né? O termômetro para aferir a condição espiritual de prontidão para aguardar o retorno de Cristo. Agora, no mais, o apóstolo Paulo, ele recomenda a prática da gratidão. A partir do versículo 18, ele fala ali, né? Fervor espiritual, né? E também o versículo 19. Então, a gratidão no versículo 18, versículo 19, o fervor espiritual. E no versículo 20 e 21, Paulo fala sobre a sensibilidade e o discernimento quanto à voz do Espírito. E depois ele finaliza, né? Por fim, ali, ele faz uma advertência ali, enfática e amplia, quando ele fala: abstende-vos de toda aparência do mal, né? No versículo 22. E agora, uma vez dedicando-se a este viver santo, o cristão, ele será sempre ali, ele terá sempre a ajuda indispensável do Deus de paz, que é quem realiza em nós a obra de santificação, como fala o versículo 23, né? Então, no segundo ponto do tópico 3, diz o seguinte: uma santificação completa. Olha o que diz a lição. Consciente de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Uma santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado no espírito, na alma e no corpo, por nossa própria força. Isso é impossível, mas pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a constante luta aqui interior, existente em todo cristão, é prova evidente do novo nascimento e da ação do Espírito Santo para operar a obra completa da santificação. Então, como a lição diz, né? Cabe-nos desejar esse processo na sua plenitude, sem jamais ali concordar com as inclinações da nossa natureza carnal. Como disse o Senhor Jesus a João, né, o apóstolo do amor, quem é santo deve santificar-se ainda mais. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Uma santificação completa, meus queridos, na qual parte alguma do nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, como diz a lição, nem mesmo nossos pensamentos e intenções, tá? Tudo em nós deve ser santificado. Isso quer dizer corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Tá? Isso é impossível por nossa própria força, mas é plenamente possível pelos meios da graça. Então, que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo, que é só pelo Espírito é possível expressar. Como Jesus fala ali em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, né? Através do apóstolo João, ora vem Senhor Jesus. Na conclusão dessa lição diz o seguinte: pela graça de Deus estamos concluindo mais um trimestre, vivendo nesse mundo, mas não pertencendo a ele. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Chegamos-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiando em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário, purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firme. Nossa esperança é a sua vinda. Então, aqui o ser humano, concluindo, com uma unidade plural foi criada por Deus e tem dentro de si a necessidade de retornar para Ele. É um anseio latente, ainda que não reconhecido. Nada, meus queridos, pode preenchê-lo, senão o próprio Criador, com a sua presença, né? Pelo Espírito. Então, enquanto a queda quebrou o contato do homem com Deus, a redenção operou a reconciliação. Nesse hiato profético entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, vivemos nesse corpo em natureza pecaminosa, aguardando a consumação dos séculos. Então, o propósito da santificação tem como finalidade conservar-nos irrepreensível para a vinda de Cristo e nossa reunião com Ele por toda a eternidade. Então, como a lição nos apresenta, né, que o Espírito de Deus produza em nós, dia após dia, um desejo cada vez mais intenso de consagração integral, tá? Que nosso espírito, alma e corpo seja inteiramente entregues a Ele sem reserva. Que nossa alma se renove na presença dEle a cada manhã. E que nosso dia seja consagrado a Ele. Que todas as noites nos prostremos diante dEle, agradecidos e devotados no anseio de um eterno amanhã, pleno da sua vida em nós. Tá? O hino da harpa cristã, 442, ele fala bem assim:
breve no céu, Jesus há de aparecer. Então, esse louvor que fique aí como elevo espiritual, né? Cumprindo também o contexto que diz em Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Vamos para o nosso questionário. Questionário aqui, revisando o conteúdo. A primeira questão diz o seguinte: qual a relação entre santificação e esperança escatológica? Primeira questão, temos a resposta. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica e anseio pela eternidade com Deus. Segunda questão, qual a estratégia satânica em relação à eternidade? Resposta, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis 3, versículo 4 e 5. Terceira questão, como se caracteriza o cristianismo secular? Resposta, vivemos em perigo de um cristianismo secular reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Lucas capítulo 17, versículo 26 a 30, Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 5. Quarta questão, cite alguns perigos de teologias modernas. Resposta, cristianismo secularizado, falso discurso, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Quinta e última questão, por que temos que nos acautelar da cosmovisão calvinista e amilenista? Calvinista e amilenista? Resposta, acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista milenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. Então aqui terminamos mais um trimestre, o último trimestre aqui deste ano de 2025. E já estamos aí com a nova lição sendo aqui preparada para você estar aí recebendo o seu conteúdo, recebendo as suas aulas e também o seu estudo. Não esqueça de estar compartilhando, ativando o sininho, não esqueça de estar compartilhando, ajudando-nos aí a divulgar este trabalho de ensino e estudo bíblico-teológicos e doutrinários, tá? Da palavra do Senhor. Deus querido, te agradecemos por mais este estudo, te agradecemos, Deus, por mais esse tema, por mais esse trimestre que aqui estamos finalizando, Pai. Abençoa, Senhor, a cada classe, abençoa a cada aluno, a cada professor que estará se preparando, Pai, para lecionar neste assunto, neste tema. Deus querido, que nós possamos nos entregar e nos preparar em santificação, mas em santificação total, em nosso corpo, alma e espírito, sem reserva, Senhor. Deus abençoa cada um que estará ouvindo e vendo este vídeo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.